Olha, para a gente começar hoje, vamos para uma cena bem sombria, na verdade. Pensa assim, uma rua no Queens, em Nova York, madrugada de março de 1964. Uma mulher de 28 anos, Kitty Genovese, chega em casa, estaciona o carro e está caminhando até a porta do prédio dela. E aí, do nada, um homem a ataca com uma faca. Ela grita, sabe? Grita por socorro. E não foi uma coisa rápida. A agressão foi brutal, durou mais de meia hora. E é exatamente aí, nesse ponto, que uma história que já é trágica vira um fenômeno social. O agressor atacou, aí ele recuou porque uma luz se acendeu, alguém gritou da janela. Ele foi para o carro, mas depois voltou, encontrou ela caída e atacou mais 2 vezes. O detalhe que chocou o mundo e que foi o centro de um artigo do New York Times foi esse. Durante todo esse tempo, 38 vizinhos, pessoas comuns, viram ou ouviram o que estava acontecendo. Ninguém chamou a polícia. Só ligaram quando já era tarde demais e a Kitty morreu no hospital. Chega a arrepiar. E as justificativas que deram depois, né? Só pioram. Coisas do tipo, eu não queria me envolver. Ou a mais famosa, achei que era uma briga de namorados. Teve um que disse que estava cansado e simplesmente voltou para a cama. Essa paralisia em grupo, essa inação, deu origem a um conceito da psicologia social que a gente estuda até hoje. O efeito espectador, ou como ficou conhecido, a síndrome de Genovese. Exatamente. É um conceito que descreve um paradoxo, né? Quanto mais gente testemunha uma emergência, menor a chance de alguém, individualmente, ajudar. É o que os psicólogos chamam de difusão de responsabilidade. Cada pessoa pensa, com tanta gente vendo, alguém vai fazer alguma coisa, não precisa ser eu. O resultado é que, muitas vezes, ninguém faz nada. A responsabilidade se dilui, assim, na multidão. É um paradoxo tremendo. E é justamente essa ideia de paralisia que os materiais que a gente analisou hoje pegam para aplicar num contexto, nossa, completamente diferente. Eles usam essa analogia para descrever uma percepção de inércia na comunidade militar aqui no Brasil. E, mais importante, para apresentar um plano de ação, um movimento cívico que quer quebrar esse ciclo. É uma análise fascinante, vamos mergulhar nisso. Certo, a analogia é forte, mas, à primeira vista, como é que essa história de um crime em Nova York nos anos 60 se conecta com a realidade dos militares no Brasil hoje? Parece um pouco distante, né? Então, a tese central que os documentos defendem é que a família militar brasileira estaria vivendo a sua própria versão do efeito espectador. Não diante de um crime, claro, mas diante do que eles descrevem como uma piora contínua das suas condições. Sabe, a ideia é que os problemas estão ali, visíveis para todo mundo da comunidade. Todos assistem da janela, mas existe uma paralisia, uma espera de que a solução venha de fora. E não é uma reclamação genérica, né? Os documentos que a gente viu listam os problemas de forma bem específica. O que está no topo dessa lista? A lista é bem direta, sim. No topo, a questão salarial. Eles falam em salários historicamente defasados, com diferenças gritantes para outras carreiras de Estado. Mas não é só isso. Falam de um sentimento de desamparo das famílias, falta de recursos em quartéis, em hospitais, e uma percepção de que direitos que eles já tinham estão sempre ameaçados. É um quadro de insatisfação que, segundo eles, todo mundo vê, mas ninguém age de forma coordenada. E sobre essa questão salarial, tem dado nos materiais que é visualmente assim muito forte. É um gráfico. Sim, o gráfico de previsão de reajustes no funcionalismo público federal. Ele é uma peça-chave no argumento deles. Ele compara os reajustes de várias carreiras e o contraste é realmente muito forte. Lá embaixo, com a menor previsão, está a categoria militares, com 9%. E lá no topo, só para dar um exemplo, policiais penais federais com a previsão de 77,15%. É um soco no estômago visual. Independentemente dos motivos técnicos para essa diferença, a mensagem que a imagem passa para eles é clara: estamos ficando para trás. Exatamente. O objetivo dos documentos não é nem fazer uma análise econômica, mas usar esse dado para materializar um sentimento de abandono, de desvalorização. É a prova visual da defasagem que eles sentem. E é aí que a analogia com a Kitty Genovese se encaixa perfeitamente na narrativa. A comunidade militar, vendo isso, estaria como os 38 vizinhos, olhando pela janela, esperando. Esperando por quem, exatamente? Pelo governo, por um ministro, por um parlamentar, por alguém lá fora.
A crítica é que existe essa cultura de esperar que a solução venha de cima ou da classe política. E a conclusão que eles chegam é que essa espera não funcionou. E isso tudo leva a uma frase que é quase um grito de guerra nos textos: ninguém vai cuidar dos nossos interesses se nós mesmos não cuidarmos. Entendi. Então o diagnóstico é a paralisia, a síndrome de Genovese. Mas eles não ficam só na crítica. Eles propõem uma saída, certo? Isso mesmo, essa frase é a ponte. É quando a análise do problema vira uma proposta de solução. E a solução para eles não é mais esperar, é se organizar. É aí que surge a ideia do MENFA 27. MENFA 27, a sigla é Movimento Eleitoral Militar da Família Forças Armadas. O nome já deixa claro que o campo de batalha escolhido é a política. Totalmente. A aposta é no processo eleitoral. O movimento se descreve como uma iniciativa cívica, intelectual e, um ponto que eles batem muito na tecla, apartidária. O objetivo não é criar um partido, mas sim promover a consciência e a participação cívica da família militar. Eles tomam muito cuidado para dizer que não falam em nome das Forças Armadas como instituição, mas que querem ser a semente de uma nova consciência. Essa separação entre o movimento e a instituição parece ser bem importante para eles. Mas e o nome? MMF 27. Esse número 27 tem um significado, imagino. Tem, e é o centro da estratégia nacional deles. O 27 é o número de unidades da federação no Brasil, contando o Distrito Federal. A meta principal do movimento é eleger um deputado federal alinhado com eles em cada um desses 27 lugares. A ambição é criar uma bancada que seja coesa e que tenha representação nacional, sabe? Não ser um movimento de um ou dois estados só. Uma bancada de 27 deputados já é um número considerável. Mas na prática, como é que eles planejam exercer poder real no Congresso, que é tão fragmentado? Eles propõem uma estratégia de duas camadas. Além do foco nos deputados federais, eles incentivam muito a eleição de deputados estaduais. A ideia é criar o que eles chamam de sinergia eleitoral, ou o famoso voto casado, né? A teoria é que um candidato a estadual forte ajuda o federal e vice-versa. Isso não só aumentaria a chance de eleger os dois, mas fortaleceria a base local e, o mais importante, multiplicaria os recursos, combinando emendas estaduais e federais. É um plano bem amarrado. Mas essa ideia de ser apartidário, sendo um deputado, parece difícil. O deputado precisa de um partido para se eleger. Como funciona isso? É uma ótima pergunta. Os documentos não entram nos detalhes das alianças, mas a ideia central é que a lealdade principal do eleito não seria com o partido, e sim com a pauta do MENFA 27. O partido seria o veículo necessário para a eleição, mas a agenda no mandato seria a do movimento. Na prática, claro, é mais complexo, mas a proposta de valor é essa: um representante focado só nos interesses da família militar. Faz sentido. E para construir um movimento desses, precisa de uma identidade forte, valores, símbolos. Precisamente. E eles usam uma cultura que já é muito rica nisso. Os três pilares que eles definem são força, honra e união. São palavras com um peso muito grande no meio militar e servem de base ética para a ação política que eles querem. Certo, estão falando a língua da base deles. E a identidade visual também. O emblema do MENFA 27, que está nos materiais, é cheio de simbolismo. Sim, nada ali parece ser por acaso. Eles pegam elementos clássicos da simbologia militar. A espada, que é a honra e a liderança. A âncora, que representa estabilidade, segurança, um aceno para a marinha. As asas, que simbolizam liberdade, futuro, ligadas à aeronáutica. Tudo isso dentro de um escudo, que significa a defesa da família militar. E em volta, as 27 estrelas, sempre reforçando a meta nacional. É uma peça de branding político muito bem pensada. E além dos símbolos e valores que podem ser mais abstratos, eles têm regras concretas para os políticos que eles elegerem. Sim, e aqui a proposta fica bem pragmática. O Código de Conduta e Ética do movimento tem compromissos claros. O mais direto e talvez o mais poderoso é a regra sobre as emendas parlamentares. Os deputados federais eleitos com apoio do MENFA 27 teriam que se comprometer a destinar, no mínimo, 50% das suas emendas individuais para instituições militares. Metade.
É um volume de dinheiro bem considerável. E para onde iria esse dinheiro especificamente? O destino é definido. Hospitais e postos de saúde militares, colégios militares e unidades operacionais. Essa é, talvez, a promessa mais tangível do movimento. É a tradução do poder político em melhoria material. Muda a conversa de ter uma voz para garantir verba para o nosso hospital. É uma proposta muito concreta mesmo. E que outras pautas estão nesse código? Além do dinheiro, os representantes teriam outras missões. Uma é a defesa e o apoio à expansão das escolas cívico-militares. Outra que eu achei bem interessante é usar a tribuna do parlamento para divulgar o que eles chamam de o preço que se paga pela carreira militar. O preço que se paga. O que eles querem dizer com isso? A ideia é levar para o debate público o custo humano da profissão, sabe? Algo que, segundo eles, a sociedade não enxerga direito. Falam das transferências constantes que não deixam criar raízes, da dificuldade que os cônjuges têm para manter suas próprias carreiras e do desgaste psicológico dos afastamentos, do risco da profissão. É quase uma campanha de conscientização feita de dentro do legislativo. E em que pé está o movimento agora? Já estão em campanha? Pelos materiais, eles estão na fase de organização. O foco agora é divulgar a ideia, construir a base de apoio, identificar candidatos pelo país e um ponto central nessa fase é a união. A ideia é que o movimento una as três forças. Que um candidato do Exército, por exemplo, se comprometa a trabalhar pela Marinha e pela Aeronáutica e vice-versa. O inimigo comum na narrativa deles é a negligência e a arma é a união. Certo. Então, recapitulando, a gente começou com a história da Kitty Genovese, o exemplo máximo da paralisia coletiva, o efeito espectador. E vimos como os materiais usam essa analogia forte para diagnosticar uma inércia na comunidade militar brasileira, que estaria assistindo aos seus problemas de forma passiva. Exato. E depois do diagnóstico vem a receita. O movimento MENFA 27 é uma tentativa estruturada de transformar os espectadores em protagonistas. A proposta é canalizar a insatisfação numa força política organizada, com estratégia, código de conduta e a meta de eleger uma bancada que defenda interesses bem específicos. A premissa de tudo é que essa representação política é a única ferramenta para quebrar o ciclo de negligência que eles sentem. A narrativa é muito clara, né? A observação passiva é o problema. A ação política organizada é a solução. E fica uma questão no ar que talvez valha a pena a gente levar, pensando nesse efeito espectador. Em quantos outros setores da sociedade existem grupos com interesses em comum que continuam fragmentados, cada um na sua janela esperando que alguém resolva? A reflexão final talvez seja essa. Qual é a faísca? O que é preciso para que um grupo de espectadores frustrados decida que não dá mais para esperar e resolva, enfim, agir em conjunto?